Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 155 do Quarta Categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. E também com exibição no canal Nosso Futebol, né? Sempre nas quintas-feiras, às 9 da noite, e também com exibição durante toda a programação do canal que está disponível na Sky e também na Claro TV. E antes de começar o nosso episódio 155, eu peço a você que nos assiste, que nos escuta, que siga o @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, que é o antigo Twitter, e que também compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts, no YouTube, como a gente já trouxe também em exibição no canal Nosso Futebol. E hoje temos um episódio para lá de especial, né? Porque nessa semana de pausa aí da Série D, com um intervalozinho de folga muito merecido, inclusive, principalmente na minha visão, muito justo, né? Que é na época de São João, na época das festas juninas, eu que sou nordestino, a decoração aqui no meu cenário não mente, né? Tem que dar uma parada, tem que prestigiar as festas juninas, e a gente vai conversar com um cara que tem muita história para contar, né? Que é um daqueles momentos aquele que a gente tem na nossa Série D. O Bruno Silva vai falar aqui com a gente, só que antes de apresentá-lo oficialmente, eu vou dar as minhas boas-vindas ao Felipe Augusto e ao Marcos Barcelos, que são meus parceiros de longa data do Quarta Categoria. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos. Valeu, Ellison, valeu, Marcos. Uma satisfação enorme estar com vocês e com o Bruno Silva dessa vez, né? Fazendo parte aqui do nosso agora quarteto aqui para falar sobre o Rio Branco, sobre a Série D, sobre a carreira dele, que tem muita Série A, Série B, e agora essa novidade que é a Série D, do currículo dele também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, ao nosso convidado Bruno Silva e a todos que nos acompanham, tanto na podosfera quanto no canal Nosso Futebol. Quando o Bruno Silva veio para o futebol capixaba, deu aquela empolgada, porque eu falei, era uma contratação padrão Série D, de time que vem para disputar, né? E agora temos a oportunidade de ver o futebol dele de pertinho aqui no Espírito Santo, para mim, que sou capixaba. E agora vamos só conversar para ele, para entender como é que foi esse processo de vir aqui para o Espírito Santo, adaptação, e também sobre toda a carreira dele, que é muito brilhante. Pois é, o Bruno Silva tem 38 anos, nasceu em Nova Lima, passou por clubes como Bahia, Avaí, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Chapecoense, foi a grande referência técnica do Botafogo por 2 temporadas, defendeu o Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, passou por Fluminense, Internacional. Ano passado foi muito importante no tão esperado acesso do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, e em 2025 resolveu jogar no futebol capixaba, né? E rapidamente já mostrou serviço, foi campeão estadual, marcando gol na decisão, e agora tenta mais um acesso, agora na Série D, já passou por todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Bruno Silva, é uma satisfação receber você aqui no Quarta Categoria, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Ellison, Felipe, Marcos, obrigado aí por abrir o espaço para a gente estar batendo um papo legal aí, cara. Muito feliz de estar participando com vocês e contando um pouco de histórias nossas aí. Pois é, a gente vai começar a contar as histórias sobre o Bruno Silva, conversar sobre a carreira dele, mas antes a gente vai para a nossa vinhetinha e daqui a pouquinho a gente volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Estamos aqui de volta para mais uma edição do Quarta Categoria, a edição 155 para quem acompanha o podcast desde 2020 e mais uma edição semanal em exibição no canal Nosso Futebol. Bruno, eu estava falando com você que eu sou comentarista do Nosso Futebol, transmiti alguns jogos seus também, comentei alguns jogos seus na Série C do ano passado pelo Remo. Você chegou, teve um impacto imediato lá, já chegou, assumiu braçadeira de capitão numa equipe tão poderosa, tão importante quanto o Remo, e liderou a equipe até o acesso, até você se lesionar, né? Acabou tendo uma lesão ali na reta final, uma lesão um pouco mais séria, que tirou da fase final, mas sem dúvida nenhuma foi um dos grandes nomes do acesso. E aí muita gente imaginava que você iria ficar no Remo, jogar a Série B por lá, e aí muita gente foi pega de surpresa por você escolher jogar no Rio Branco. E como é que foi essa decisão, né? De sair de um clube que estava num momento muito bom, subindo para a Série B depois de muita expectativa, sendo um dos caras mais importantes, querido pela torcida, e resolveu ir jogar no futebol capixaba? Cara, foi um prazer, cara, vestir a camisa do Remo, né? A gente escuta falar, mas eu vivi ali a paixão do torcedor do Remo, né? Fenômeno Azul ali, cara, impressionante. Eu que passei por grandes camisas pesadas aí, fiquei impressionado ali, cara. Como você falou,
O Rodrigo me liga na época para ir para lá, não penso duas vezes, né? Então, chego, ele fala, vai ter uma responsabilidade aqui de mudar o ambiente aqui, porque está um ambiente meio de desconfiança. A gente ficou ali, a gente classifica na oitava posição, né? E se desse uma combinação de resultado, a gente nem classificaria. Então, a gente tem que chegar para mudar o resultado. E durante a minha carreira inteira, cara, eu fui um cara dentro de campo, acho que vocês que acompanham aí, que me entrega. Tecnicamente, eu falo que eu não sou, eu não sou um cara brilhante, não, mas para correr, para brigar, para fazer isso aí, cara, eu sou bom nisso. Então, eu chego ali, consigo mudar um pouco, assumo a braçadeira de capitão. Também o grupo me abraçou de uma forma ali, cara, e a gente conseguiu esse acesso, né, cara? Foi um desafio, eu nunca tinha jogado uma Série C, foi a primeira Série C, e eu chego já num grande clube, consigo ajudar aí no acesso. Eu, infelizmente, tive uma lesão que me tirou da reta final ali, mas vamos dizer assim, que o nosso acesso já estava bem encaminhado. Acho que ninguém tirava o nosso acesso nesse ano ali. Bom, eu queria começar puxando a sardinha aqui para o futebol capixaba, como sempre, né? Como eu falei, quando o Bruno Silva chegou ao estado, foi aquela contratação de impacto, como o Elisson bem destacou. Estava subindo para uma Série B e, de repente, aparece no futebol do Espírito Santo para uma Série D, e gerou uma grande expectativa para a campanha do Rio Branco no estadual, que ano passado foi dominante até muito por conta de ter um elenco forte, né? Mas para esse ano passou alguns percalços já no início do Capixabão, né, no período com o Ricardo Colbachini como técnico, e depois veio o Rodrigo Fonseca, que teve essa virada de chave até chegar à final, e o próprio Bruno Silva marcar um dos gols do título capixaba. E eu queria perguntar para você, Bruno, como é que foi essa virada de chave dessa campanha ruim no início do estadual para conseguir chegar na final, que acabou sendo a que eu já esperava, né, pelo nível dos dois elencos, pelo nível de investimento, né, entre Rio Branco e Porto Vitória, e você falar um pouco também desse gol marcado na decisão do Capixabão. Primeiro, só, Marcos, deixar um parênteses aqui, que eu tinha proposta para ficar no Remo, a gente estava conversando. Eu tive outras propostas de clube de Série C, mas eu já tinha um acordo com o Rio Branco desde setembro. Antes de eu ir para o Remo, eu já tinha um acordo com o Rio Branco. Me apresentaram o projeto, o Guilherme Lobo, o Renato, me apresentaram o projeto, falou que está buscando grandes parceiros para o futebol capixaba poder voltar ao cenário nacional. Então, cara, e eu sou movido a desafio. Então, com todo respeito ao Remo, às outras propostas que eu tive, o que me move é desafio. E quando eu chego no Rio Branco, eu vejo exatamente esse cenário que eles me passaram. Um clube que fazia muito tempo que não era bicampeão, um time que tem uma torcida apaixonada, um time grande no estado. Então, cara, mas visando tudo que o nosso assunto sempre desde o começo foi não ser campeão, mas a Série D. Como já a gente ia jogar a Série D, o nosso assunto desde o começo, mesmo no Capixaba, era se preparar muito para chegar numa Série D forte. Que nós sabíamos que um grupo que a gente caiu era um grupo forte. Se eu não me engano, aí, vocês que acompanham aí podem ver, é um dos grupos mais equilibrados da Série D. Você pega o nosso grupo. Então, quando eu chego ali, a gente passa por um momento difícil, que é normal no futebol. O nível do futebol capixaba esse ano, eu não estava aqui ano passado, o Marcos estava, subiu muito, elevou muito o nível. O que foi esse ano para ano passado, esse ano foi muito mais difícil, e ano que vem vai ser muito mais ainda, porque as equipes estão se investindo, Porto, Vitória, Desportiva, o próprio Vitória. Então, são equipes que estão investindo, porque o Rio Branco está elevando isso. O Rio Branco está trazendo jogadores. Ano passado teve Chiesa, teve Rainer, teve outros grandes jogadores que passaram por aqui. Então, isso puxa os outros clubes a investir, a montar elencos melhor para o campeonato cada vez ficar mais forte. Tem que ser assim. Para você conseguir chegar num brasileiro bem, o estadual tem que ser forte, cara. Então, esse ano foi isso. Sofremos aí. Eu falo que título sem sofrimento não tem graça, né? Eu sou até o contrário, eu prefiro sofrer para valorizar o título. Eu fiquei de fora do primeiro jogo da final, no segundo eu voltei, fiz gol. Com meu filho e minha esposa no estádio ali. Então, para mim, eu falo que na carreira foi o meu gol mais importante. Eu fiz gol em Libertadores, em Brasileiros, gols em campeonatos importantes, mas esse, para mim, do título foi, eu considero o gol mais importante da minha carreira toda, cara. Bruno, bem esse gancho, né, sobre gols, né? Você tem você é mais um volante, né? Assim, com poucos gols na carreira. Você tem uma fase artilheira muito boa no Botafogo, né? Com 9 gols numa temporada e outra 5. Dessa vez você fez 3 gols até o momento na competição, né?
como é que é para você também ajudar no ataque, né? Você fez um gol muito importante no Capixaba, já fez um gol na Série D também. Como é que é a sua atuação, como é que você se vê taticamente também nessa equipe, se você tem mais a liberdade para atacar, porque a sua qualidade, mesmo sendo mais defensivo, numa Série D se sobressai também. Felipe, eu sempre fui segundo volante, cara. E no Botafogo, o Ricardo Gomes e o Jair me deu essa liberdade de chegar ao ataque, como eu falei, pelo meu porte físico, por eu ser um jogador de muita força. Então, eu consegui esse grande momento na minha carreira ali. E isso aqui no Rio Branco aconteceu algumas vezes. Quando o Rodrigo chega, a gente não tinha um segundo volante. Ou até tinha, mas estava machucado, não me recordo agora. E ele perguntou se eu conseguia fazer. Eu falei, rapaz, eu não sou aquele Bruno de 10 anos atrás de Botafogo, não, mas eu ainda te ajudo ali. Então, eu me propus ajudar ali jogando. Joguei até como meia, teve jogos, se você ver eu estava jogando praticamente como camisa 10. E na minha carreira, eu nunca joguei assim. Então, cara, eu sempre falo, segundo volante ali, eu praticamente joguei a minha carreira toda, eu consigo jogar, eu consegui ajudar fazendo gols. Era para mim ter 5 gols, tá, Felipe? Tiraram 2 gols meu impedido aí. Não tava, não. Então, cara, mas lógico, a minha primeira função quando eu dentro de campo é marcar, é ajudar a não tomar gol. Quando a equipe minha não toma gol, eu fico feliz, porque eu, por ser um jogador de combate, de força, de marcação, então a minha primeira função é marcar. E lógico, consequentemente, chegar no ataque, poder fazer um gol, ajudar, como foi na final, como foi na Série D já, isso é gratificante, né, cara? Mostra que eu tô podendo ajudar não só marcando, mas também no ataque. Isso é importante, né? E eu queria saber, Bruno, sobre a importância do Rodrigo, né? Porque o Rio Branco começou a temporada cambaleando, não começou bem, e estava até na parte de baixo da tabela do Capixabão, né? Depois, quando ele chegou, levou a equipe ao título, e agora a equipe está dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, né? O que é que foi que mudou com a chegada dele com relação ao passado, né? E o que é que você vislumbra aí para essa sequência reta final de primeira fase, né? Você acha que o Rio Branco vai realmente manter essa toada e conseguir uma classificação sem muitos sustos aí para o mata-mata? Cara, primeiro o Cobalcini, né, cara? Eu trabalhei com ele no Internacional, no Avaí, como auxiliar do Lisca, é um grande treinador, tanto que hoje ele está como auxiliar do Diniz no Vasco, é um cara ele que montou esse elenco nosso, então dá para ver que é um cara que entende ter um futuro promissor, infelizmente não deu certo. E o Rodrigo era o cara que precisava, cara, é um cara extraordinário, um cara que tira da zona de conforto, um cara que cobra, um cara que exige bastante do atleta, sabe? E ele chegou para dar essa mudança de chave. A nossa equipe, eu acho que estava aquele morno, sabe? E ele chegou para botar fogo, falou que queria brigar pelo título. Então, cara, ele montou uma estratégia, lógico, com o campeonato em andamento, ele conseguiu achar uma forma do nosso time jogar, ele foi estudando, é um cara que escuta bastante, cara. Ele está sempre conversando ali, pedindo opinião. Ele fala assim, eu não sou dono da verdade, não, cara. Eu que sou o comandante, mas se vocês acharem que tem que fazer alguma coisa para melhorar a equipe, estou aqui para escutar. Então, eu dou muito esse título e essa campanha até agora ao Rodrigo também. O trabalho que ele está fazendo aí é fantástico, cara. Então, como eu falei, né, olha, nós não vamos passar despercebido, não vamos sofrer. Acho que o futebol faz parte de sofrer. Você aprende com o sofrimento, aprende nos erros. Acho que você aprende mais nos erros do que na vitória. Como eu falei, um grupo nosso muito equilibrado. Não tenho dúvida que nós vamos classificar, com todo respeito às outras equipes. Nós vamos classificar, porque a nossa equipe é muito qualificada. A gente é forte jogando dentro de casa. Agora nós temos praticamente 4 jogos em casa. Nós temos 13 pontos, temos 4 jogos em casa. E jogando em casa nós somos fortes. Então, eu creio que nossa classificação para a próxima fase está muito encaminhada. Vai ser difícil, mas está encaminhada. Eu ia até continuar falando de Capixabão, mas já que o Bruno deu o gancho, né, para falar da expectativa para esses 3 jogos seguintes, que são a sequência de Água Santa, Portuguesa e Porto Vitória, que é o confronto local, né? Então se espera bastante equilíbrio. Vocês vão pegar agora um Água Santa, que ali no primeiro confronto ele já estava ocupando a vice-lanterna da chave, se eu não me engano, e agora o cenário mudou. Agora o vice-líder da chave, 2 vitórias, já levou o Água Santa para cima, né? O Porto Vitória, que é o último adversário dessa sequência de 3 em casa, estava passando muito perrengue, chegou a ocupar a lanterna da posição. Hoje já se vislumbra o Porto Vitória brigando por uma vaga no G4. E a Portuguesa, acho que é o único time assim, que, embora
tem algumas irregularidades, é o que se mantém firme na briga, e sem tantas oscilações em relação aos outros times, mas ainda também oscila. A equipe que foi o único que manteve no cenário, né? É o líder da chave. Como projetar esses 3 duelos? O que você acha que vai encontrar de dificuldade agora com essa mudança de configuração em relação ao que foi o primeiro turno? Mas como você falou, né, cara, é um grupo equilibrado. Eu falei desde o começo aqui que, para mim, de todos os grupos aí, é o mais equilibrado. Isso prova para você ver que o Porto era o lanterna, hoje já está com chance de classificar. O Água Santa, que 2 rodadas atrás estava fora, hoje é o vice-líder. Então, isso mostra o equilíbrio a não ser a Portuguesa ali, acho que isso mostra o equilíbrio do nosso grupo, né, cara? Então, sabemos que vai ser jogo difícil, sabemos que não vamos conseguir nada de mão beijada, como fala, né? Vamos ter que sofrer, vamos ter que trabalhar, vamos ter que brigar. Mas é o cara, como eu falei, nosso fator casa, nós somos muito fortes em casa, nós somos muito fortes. A gente tem 4, jogando em casa, nós temos uma derrota, que foi para o Nova Iguaçu, que nosso time fez um jogo muito abaixo do que a gente pode oferecer. Então, nós acreditamos muito que jogando em casa, eu tenho certeza que nesse jogo já do Água Santa, a nossa torcida vai comparecer. E quando a nossa torcida comparece ali, a gente está esperando no mínimo ali uns 10, 15 mil pessoas no Kleber ali, que é o jogo realmente que vai definir a nossa classificação. A gente conseguindo essa vitória contra o vice-líder hoje, o Água Santa, praticamente a nossa classificação, eu creio que vai estar bem encaminhada. Mas nós estamos preparando para jogos difíceis. Nós estamos preparando para jogo contra a Água Santa, Portuguesa e o Porto, jogo muito difícil que a gente vai enfrentar, eu não tenho dúvida disso. São equipes qualificadas, equipes que se reforçaram durante o campeonato. Então, e nós também estamos preparados, cara. Nós estamos preparados para, independente do adversário que for, vamos enfrentar de igual para igual e buscar a vitória. Você falou sobre o Remo, né? Assim, a gente tem um mantra aqui na 4ª categoria de que na Série D, né, na primeira fase, é mais importante você terminar bem do que começar bem. Né? Começar bem também é importante para você manter a pontuação. E o Remo ano passado foi um pouco disso, né? Não começou tão bem e terminou bem a primeira fase e conseguiu a classificação. Você concorda com essa questão, né, de terminar bem é mais importante começar bem para entrar na próxima fase? Claro que a Série D é mata-mata, não é fase de grupos novamente. Você concorda que é mais importante de começar bem a terminar bem essa primeira fase? Concordo, Felipe. O Marcos até que ele acompanha durante, eu não sei se ele vai se lembrar, no Campeonato Capixaba, nós começamos mal. E eu falei, o importante é como termina, e terminamos campeão. O Remo, mesma coisa, o Remo começou mal e terminou com acesso. E eu tenho essa, assim, eu acho que o futebol, o importante é como termina. Você pode começar mal, se lá no final o resultado der certo, o importante é o resultado, cara. A gente trabalha para o resultado, lógico, a gente quer começar bem, terminar bem, mas como eu falei aqui, não vai acontecer isso no futebol. Eu acho que uma hora vai passar um sufoco, vai sofrer, acho que é importante também sofrer. Muitas vezes você pega as equipes aí que quando sofre é eliminada, não consegue, porque não passa por isso dentro da competição. Acho que a equipe que sofre, quando chega na hora da final, na hora que tem que ver mesmo quem vai conseguir, uma equipe que já sofreu bastante está calejada. Acho que a equipe vai suportar. Se no jogo você sair perdendo, você vai ter cabeça para poder botar a bola no chão e buscar um empate, a virada, porque você já passou isso durante o campeonato. E eu concordo com você, o importante é como termina. Terminou com o título, terminou com o acesso, então acho que o objetivo foi alcançado. Bruno, você jogou a Série C ano passado pelo Remo e jogou a Série C pela primeira vez, né? Imagino que, pelo menos na minha leitura, é uma competição que ela acaba sendo muito física, deslocamentos sempre muito longos, né? Sempre viagens muito longas, e pela primeira vez, se não me engano, você está jogando a Série D, né? Queria saber qual é a característica que você está jogando, que você vê diferente jogando a competição, e a maior dificuldade, né, de jogar uma Série D com relação às outras divisões que você já disputou. Olha, então, cara, eu posso falar que hoje a Série C, a Série D, antigamente que eu tinha um preconceito de jogar pelos gramados. Hoje em dia, esquece, você só pega campo bom. Você vai na Série C aí, não tem nenhum campo ruim. Você vai na Série D também, na minha chave, eu só peguei tapete. O campo da Portuguesa, do Água Santa, o nosso Kleber Andrade aqui, o campo do Água Santa. Então, a dificuldade que a gente vinha, eu que sou um cara de 38 anos que sempre a gente discute futebol, era de pegar gramados ruins. Lógico que tem ainda na Série D, a gente sabe que tem clubes ainda que jogam em gramados ruins, mas o que incomoda o jogador é isso, cara. Pelo menos eu falando por mim, é você saber que você vai jogar num campo ruim, você se prepara a semana inteira para poder jogar num campo bom,
e chega, pega um campo ruim. Em termos de distância, cara, isso eu acho que não atrapalha em nada, tem um tempo para recuperar as viagens. A Série D hoje, nós pegamos viagem para São Paulo, a gente foi de avião, então chega no tempo lá para descansar, a gente conseguiu treinar em São Paulo, quando foi para o Rio. Então, acho que o que mais incomoda o jogador, eu vou falar que quase 90% é os gramados. E hoje você não, como eu te falei, graças a Deus, hoje você vai pegar da Série A até a Série D, os campos hoje, você pega campo hoje que só campo bom. Então, acho que esse negócio de, não joga a Série D, era por causa do gramado. Eu afirmo 95% de certeza que os jogadores ficavam com receio por causa do gramado, de lesões, de não poder conseguir fazer um jogo legal. E hoje isso não tem, cara. Hoje, da Série A à Série D, você pega campo, tudo campo tapete. Eu queria só comentar a pergunta do Felipe sobre a questão de ter que começar bem e terminar bem. Eu já esperava a sua resposta nesse sentido, porque parece que você gosta de ter um pouco de emoção ali, né, durante a campanha, seja na Série D, seja no Capixabão. Eu queria voltar para a Série D, e aí talvez botar um pouquinho mais de polêmica aqui na minha pergunta, porque a gente viu que o Rio Branco está fazendo uma boa campanha, está brigando por classificação, está firme e forte nessa disputa, mas tem alguns percalços que tem enfrentado com relação... em alguns jogos que o desempenho também reduz, e alguns outros que a polêmica da arbitragem acaba invadindo o debate, né, dessas partidas que o Rio Branco tem disputado. Foi assim contra o Pouso Alegre, agora também contra o Nova Iguaçu. Eu como capixaba, eu sei o quanto chateia ver esses momentos de arbitragem ruim, né? Mas eu queria saber se você, excetuando a arbitragem, tem algo ainda que falta ao Rio Branco para ter um pouco mais de consistência, que a gente viu que a relação vitória e derrota tem empatada, 4 vitórias, 4 derrotas, agora conseguiu o primeiro empate na competição, e a gente sabe quanto o empate fora de casa, embora tenha ocorrido a polêmica da arbitragem, é importante conseguir um pontinho fora. Eu queria saber se ainda você acha que falta algum ajuste a se fazer para que o Rio Branco tenha um pouco mais de solidez nessa campanha. Ô, Márcio, foi perfeito, cara. Eu, como capitão hoje, a minha última fala no jogo do Nova Iguaçu foi isso. Eu falei, rapaz, a nossa equipe tem que achar um equilíbrio. Porque jogando fora de casa, o Nova Iguaçu é forte no Nova Iguaçu. Eles jogam lá. Então, eu acho que é um jeito que, assim como nós somos fortes no Kleber, as outras equipes são fortes lá. Então, eu falei, a gente tem 4 vitórias e 4 derrotas. A gente tem que, fora de casa, tem que ser humilde para marcar, tem que ser humilde para reconhecer que o adversário vai ser melhor do que a gente, porque nós estamos jogando fora de casa. E se a gente não der para ganhar, a gente não pode perder. Tem que ser um time que, se a gente não for ganhar, a gente não vai perder. Saber assim, pô, o Rio Branco vai ser foda hoje, porque não vai dar para ganhar dos caras. E a gente não estava passando isso. A não tirar a arbitragem horrível, eu já falei outras vezes já aqui, muito horrível a arbitragem da Série D. Não todos, não estou generalizando, não. Tem uns 2 ali, uns 3 ali que eu peguei ali que é bom, mas a maioria é horrível. Uma arbitragem fraca, a gente não pode ficar dependendo, eu falei, da arbitragem da Série D, porque a gente sabe que a CBF ainda não olha com um carinho que tinha que olhar para a Série D ainda. Então, deixa a desejar. Na Série A, deixa eu desejar, vamos ser sinceros, na Série A, na B, quem diria na D tivesse perfeito ia ter alguma coisa errada. Mas é um nível muito fraco, eu falei que a gente tem que esquecer a arbitragem, não podemos vitimizar também, achar que, fomos prejudicados, mas nosso time é muito forte, nosso time é bom. Acho que nosso time demorou, Marcos, um pouco nós estamos sofrendo um pouco, porque nosso time demorou a acreditar que nosso time é bom, nosso time tem condições de jogar de igual para igual com todo mundo, lógico, correndo, se dedicando. Se a gente não é o melhor time, se a gente correr, a gente brigar, a gente ganha do melhor. Eu falei, pronto, nós precisamos ser o melhor time da Série D, nós precisamos correr mais, brigar mais. Se nós fizermos isso, nós vamos ganhar do melhor, eu não tenho dúvida disso. E acho que o nosso time começou a entender isso, como o Felipe falou aí, na hora certa, né? Acho que o negócio, a gente começou mal e o negócio é terminar bem. Então, acho que nesse último jogo a gente já mudou essa chave já. Se não der para ganhar, a gente não vai perder. Para ganhar do Rio Branco, vai ser difícil. Os times têm que vir jogar com a gente sabendo, o Rio Branco não perde. Se a gente a gente não for ganhar dos adversários, a gente não vai perder. Então, a gente já está começando nesse jogo, a gente viu isso, na hora de reconhecer uma hora que tinha que marcar. E não podemos depender da arbitragem, porque sabemos que a arbitragem é fraca, como eu já falei, a arbitragem deixa a desejar. Mas nós temos qualidade, temos elenco para, com a nossa força mesmo, conseguir essa classificação.
e o acesso, que é a realidade. A gente sonha com acesso, a gente vive o acesso, então a gente não está só aqui da boca para fora. Quando eu vim para cá, é porque eu acreditei, eu acredito. Eu consegui acesso o último que eu não tinha conseguido da C, né? Eu subi da C para B, subi da B para A, falta subir da D para C. Eu acredito, eu estou aqui porque eu acredito no acesso. O acesso nosso aqui é sonho, a gente vive isso, a gente conversa todo dia. Estamos conversando, pô, a gente tem que subir. Imagina quando a gente tivesse o acesso lá no final. Lá. Então, isso a gente está vivendo isso aqui, falando isso todo dia, cara. Uma crítica nossa também, Bruno Silva, em relação à questão da arbitragem, né, que muitas vezes a Série D é usada como punição para a Série A, né? Então, o árbitro vai mal na Série A, na Série B, e a punição é apitar a Série D, sendo que há trabalhadores, há jogadores buscando um acesso, buscando algo maior, né? Então, queria saber sobre a sua opinião sobre isso, depois eu encaixo outra pergunta também sobre essa questão de a Série D muitas vezes ser vista como uma punição para a arbitragem, não como uma preparação para chegar a uma outra divisão. Perfeito, Felipe. Você falou tudo, cara. Aí o árbitro já desce com raiva, né? Ele tá achando que tá de castigo, aí coloca a Série D como castigo. O cara já desce já revoltado, achando que não merece dali. E como eu falei, se você pegar a Série D hoje, tem clubes tradicionais do futebol brasileiro, tem clubes que já jogou Série A, Série B, tá passando por um momento ruim. Então, como você falou, cara, a CBF tinha que olhar para a Série D, para a Série C, para B, como incentivo, né? Exatamente para o árbitro que fizer apitar bem a Série D, vai subir. Ou se não for, como eu falo, conversando com amigos, se não tem condições de manter, se vai colocar qualquer coisa, então não inventasse a série D, que antigamente não tinha série D, era Série C. Agora, se criou a Série D, lógico, não estou falando aqui para dar a mesma condição de Série A, Série B, que a gente sabe que é difícil, mas o mínimo tem que ter uma arbitragem preparada, um cara que está ali com vontade, sabendo que ele fazendo um grande trabalho na Série D, ele vai subir para a Série C, para a Série B, não como castigo. Porque, como você falou, o árbitro já tem árbitro que já desce com raiva. Eu como capitão, vou conversar com o árbitro, o cara tá com raiva, já nem começou o jogo, ele já tá ali bravo, se falar comigo vai tomar cartão. Então, cara, acho que tinha que usar isso aí como um incentivo, não como castigo, né? Vamos dizer assim, Felipe. E só uma outra pergunta, né? A questão do nível tático da Série D. Você é um jogador, como você tem, de Série A, né? Passou também pela Série B, mas tem mais participações de Série A. Como é que você vê o nível tático? Claro que assim, são 64 clubes, mas você tem um universo de 8, né? Já que é onde você está no grupo A6. Como é que você vê esse nível tático no grupo A6, mas na Série D no geral também, caso você consiga analisar também? Olha, a gente vê jogos da Série D, né? Porque hoje eu vejo Série D. O meu treinamento é, você fica vendo Série D? Eu falei, é o que eu tô jogando, é o que eu vou enfrentar. Não vou enfrentar cara de Série A, Série B agora. Eu vou enfrentar jogador de Série D. Então eu vi jogo do Motoclube, eu vi jogo do Joinville, eu vi jogo do Barra. Então é possível adversário meu. O nível melhorou muito, tecnicamente e taticamente. Como eu te falei, por causa dos gramados também, você pega em campos bons, treinadores, grandes treinadores que estão em Série D, então o nível melhorou muito. Eu falo que não tem como a gente falar que a Série D é mais difícil. A mais difícil é a Série A, depois a Série B, depois a Série C e depois a Série D. O campeonato mais difícil que existe é a Série A. Não vamos falar que a Série D é o mais difícil, que a gente sabe que não é. Mas o nível técnico melhorou muito, cara. Melhorou muito. Eu acho só cruel a forma que sobe 64 times, sobe 4. Aí eu posso falar que é mais difícil de todos. Mas o nível está melhorando muito, você joga em grandes estádios. Eu já falei com a minha esposa, eu estava pensando em parar, eu quero jogar mais 1 ou 2 anos, que seja numa Série C, numa Série D, porque você pega campos bons, você pega adversários tecnicamente que está evoluindo, você vê um nível de futebol hoje gostoso de jogar, bom, não é só aquele negócio, a Série D é correr, bater, brigar. Na Série A também tem que correr, tem que brigar. Então, mas a Série D evoluiu bastante, cara. Eu que jogo futebol 18, 19 anos, antigamente nem tinha série D, né? Inventaram agora, mas eu acompanho já há um tempo. O nível do que era melhorou bastante, cara. É um nível muito... Tá surpreendendo, cara. Bruno, agora vou falar um pouquinho mais sobre a sua carreira em geral, fora Série D, e eu vou abrir perguntando sobre o Botafogo, né? Certamente foi o momento de maior destaque da sua carreira, aquele Botafogo 2017, você marcou 9 gols, foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, melhor volante, seleção do Campeonato Brasileiro, e longe de pegar o Botafogo dos momentos ruins, né? Porque era um time que tinha Camilo, tinha Montilho, tinha Jefferson, Gatito Fernandes, Sassá surgindo por ali, você jogando muito bem no meio campo, era um bom time, mas
Você, naquela época, imaginava que o Botafogo, hoje em dia, por exemplo, se tornasse o que se tornou, campeão da América, que está jogando agora a Copa do Mundo de Clubes, no dia que a gente está gravando, o Botafogo vai enfrentar o campeão da Champions League, vai enfrentar o PSG. Dava para imaginar que o Botafogo se tornaria isso tudo, você pegando aquela estrutura que você pegou lá em 2016 para 2017? Cara, eu vou te falar bem sincero, cara. Quando eu chego no Botafogo ali, eu chego em 16, né? Eu tava subindo da Série B para a Série A. E o presidente lá, que era o CEP lá, o Carlos Eduardo, ele falou disso, de reorganizar o Botafogo, para o Botafogo voltar a ser um protagonista do futebol brasileiro. Lógico, ia demorar tempo. Então, o pensamento, quando eu chego lá, eu até brinco que a gente começou o processo de mudança, de fazer um time competitivo como foi. O nosso time, se você falou, não era um time ruim, tinha grandes jogadores, era um time que todo mundo funcionava, cara. O Roger fazendo gol, o Pimpão, eu, tinha Gerson, o Gatito. Então, era um clube, era um time que todo mundo funcionava, todo mundo sabia das suas limitações, brigava. Mas o presidente da época, eu lembro como se fosse hoje, o discurso foi esse: a gente vai começar a reestruturar o Botafogo no futuro voltar a ser uma potência no futebol brasileiro. Lógico que eu não imaginei que ia ser tão rápido assim, que ia acontecer pela forma que a gente chegou, de estrutura, ainda o Botafogo ainda estava muito abaixo dos outros, mas o projeto, a mentalidade, acho que é mais importante, já estava sendo colocado para ser na prática, né? Então isso ajudou bastante, cara. Eu fico feliz vendo hoje o Botafogo, cara, vai jogar contra o PSG hoje, campeão de Libertadores. Eu comemorei o título. Eu sou um cara que eu gosto muito do Botafogo, eu sou Botafogo. Muita gente, quando eu saí de lá, fui meio que injustiçado, sabe? Mas eu tenho um carinho enorme pelo Botafogo, como você falou, fui eleito lá na época o melhor volante do Campeonato Brasileiro, fui pré-convocado para jogar um amistoso do Brasil, quase que eu fui convocado para a seleção, um amistoso que teve contra a Colômbia no Engenhão. O Camilo foi, estava eu e o Camilo nessa história. O Camilo foi e eu não fui. Eu lembro que eu estava aqui no China Park, a gente estava na pré-temporada aqui no Espírito Santo, o Jair me chama, eu e o Camilo. Falou, tem uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, rapaz, fala logo a ruim, então. Não, Bruno, você primeiro tem que ser a boa. Eu falei, então fala a boa. Você está na lista de convocado para o amistoso Brasil e Colômbia no Engenhão. Só jogadores que atuavam no Brasil. Eu falei, caramba, notícia boa. Eu falei, qual que é a ruim? A ruim é que você foi cortado porque falaram que seu extracampo é muito ruim e você não vai participar. Mas eu fiquei feliz, cara, pelo tempo que eu passei ali. Foi 2 anos maravilhosos ali, que o Botafogo me ajudou muito. Eu tenho um carinho, e como eu falei, eu vi o processo lá, tipo, eles falando que ia fazer uma mudança, que o Botafogo voltar a ser um protagonista, e está sendo, como a gente está vendo hoje aí. Eu fiz parte dessa história lá atrás, quando começou, cara. Opa, saí sem querer. Antes de mais nada, eu queria até comentar que aqui no podcast a gente fala que a Série D é a competição mais difícil do calendário brasileiro, justamente pela questão de você ter que começar a fase de grupos, depois você ter que virar a chave da fase de grupo para o mata-mata, e a cada mata-mata é uma virada de chave, né? Então, a questão de formato não tem nenhum mais traiçoeiro que a Série D. Mas eu queria voltar para o futebol capixaba, que eu queria falar sobre o clássico, né, Rio Branco Desportivo. Para você que já passou por Remo e Paysandu, já passou por Atlético Paranaense e Coritiba, Flamengo, Fluminense, Fluminense, Botafogo e Vasco, enfim, vários grandes clássicos do futebol brasileiro. Como foi para você descobrir Rio Branco e Desportiva, né? Inclusive as semifinais do Capixabão foi uma festa dos dois lados, né, das duas torcidas. Como é que foi a pressão de jogar o clássico capixaba? Cara, Max, eu já até dei parabéns, né, depois do jogo lá dentro do gramado. Outras vezes eu falei, dei parabéns para a torcida da Desportiva e do Rio Branco. Foi um clássico digno, como você falou, eu participei de grandes clássicos, Bavi, Grenal, Atlético Cruzeiro, Fla-Flu. É um clássico que digno desse nível que eu estou falando aqui. Não tô exagerando, não, porque foi uma festa bonita, duas torcidas apaixonadas, uma rivalidade que eu não sabia que existia, cara. Ainda chegou no primeiro jogo, eu começou a cobrar, falou assim, clássico. Eu falei, rapaz, o clássico aqui tem a cobrança, o pessoal quer ganhar, e eu dentro de campo eu vi isso. E nas semifinais, aquela festa maravilhosa que as duas torcidas fizeram ali, eu fiquei impressionado, cara. Dei parabéns tanto para a torcida Desportiva quanto para a torcida do Rio Branco. Acho que precisa disso, né, cara? Precisa
do Brasil ver realmente que aqui tem um clássico de verdade, tem um clássico apaixonado. Eu até brinco, eu tinha que ser clássico para jogar no Kleber, com todo respeito ao estádio da Desportiva, para jogar no Kleber Andrade com 25, 30 mil pessoas lá que caem. O clássico tem que ser em estádio que dá para lotar, que faça uma festa bonita. Mas eu fiquei primeiramente impressionado e depois feliz, né, de fazer parte de mais um grande clássico aí, como você falou, conseguir jogar grandes clássicos aí e fazer parte de mais um grande clássico é um motivo de orgulho para mim aqui, cara. É a sua primeira Série D, como você citou, mas você ajudou um time a chegar à Série D no ano passado, né, que foi o Joinville. Queria perguntar para você, é um time que também tem uma obsessão pela volta à Série C, já que chegou até a Série A e teve uma queda muito vertiginosa, que não se esperava, inclusive. Você também passou pelo Paraná no passado, né? Conseguiu o acesso para a primeira divisão. O time voltou agora para a segunda divisão, caiu novamente. Queria que você falasse sobre essa obsessão dessas duas equipes, né? Se essa obsessão, de fato, tem... quem está mais preparado para subir, né? O Joinville ou o Paraná, já que o Paraná novamente caiu. Como é que você vê essas duas equipes, né, que você passou e você ajudou? Você teve muito sucesso no passado com essas duas equipes. Queria saber a sua opinião sobre essas duas equipes visando a Série D. Ô Felipe, primeiro falar do Paraná, me dói o coração de ver o Paraná na situação que está, cara. Eu não conhecia, lógico, a história eu conhecia de enfrentar, mas que estrutura que o Paraná tem. O Paraná tem uma estrutura de time de Série A, uma estrutura invejável, que tem time de Série A que não tem a estrutura que o Paraná tem. A torcida apaixonada, isso aí a gente viu lá, encheu o Couto Pereira, encheu a Arena da Baixada, uma festa fantástica. E me dói o coração ver o Paraná nessa fase que está, né? Quando a gente vai para lá que a gente consegue o acesso, o projeto desse ano era conseguir calendário para a Série D. Então, quando a gente sobe para a Série A, eles montaram um time no papel, era um time bom. E eu estava acompanhando, torcendo, e infelizmente não deu certo. E eu fiquei triste, cara, que é um time que merece estar numa Série D, numa Série C aí, pela estrutura que tem, pela torcida apaixonada que tem, cara. Eu fiquei triste pelo Paraná não conseguir o objetivo de ir para a Série D. E no Joinville, quando eu chego, cara, eu tinha outra proposta para o Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista, eu joguei, é um campeonato que todo jogador quer jogar. Só que o Joinville veio com um projeto também legal, de conseguir... Fazia 4 anos, 5 anos que o Joinville não conseguia vaga para a Série D. Acho que era 4 anos, se eu não me engano. E montou um time lá que eu vi que a gente conseguiria essa vaga. Só que chegou num ponto que a gente classificou para as quartas de finais e pegou o Avaí. Só que o Joinville não montou time para ser campeão, montou um time para conseguir vaga para a Série D. E só que acho que o torcedor, na época lá, achou que o Joinville ia ser campeão catarinense, acho que ficou insatisfeito com a campanha nossa. O Joinville hoje é líder do grupo na Série D, vai classificar, já está classificado já, com chances reais de brigar pelo acesso, porque conseguiu a vaga no passado. Só que eu falo com o diretor, na época, o presidente, falei assim, vocês vão montar o time para ser campeão. Montou o time para conseguir acesso para a Série D, a vaga para a Série D. E entregamos a vaga para a Série D. Porque no final eles não ficaram felizes com a vaga na Série D. Um time, como você falou, que já jogou Série A, não tinha calendário, 4 anos que não conseguia classificar para a Série D. 4 anos que não conseguia. A gente vai e consegue esse objetivo. Aí eles meio que ficaram assim, mas é um clube que tem uma torcida apaixonada, eu entendo, um clube que já jogou Série A, um clube que já passou grandes jogadores. Mas eu falei, rapaz, a gente montou um time aqui para conseguir vaga para a Série D. Eles chegou um momento ali que eles acharam que ia ser campeão da estadual. Eu falei, estadual não vai ser. Então, a gente conseguiu o objetivo ano passado de conseguir botar o Joinville na Série D, que hoje o Joinville está liderando, porque a gente ano passado começou esse processo de conseguir a vaga. O Paraná, infelizmente, me dói o coração de ver que o Paraná voltou para a segunda divisão, o Paraná foi rebaixado. E eu até falei com um amigo meu, se o Paraná, ano que vem, fizer um convite para me voltar para lá para jogar a segunda, eu jogo, porque eu fui muito feliz lá. Minha família, trato minha família bem. Trato minha família com... Meu filho ama o Paraná, meu filho tem 5 anos, ele chegou aqui. Então, é um clube que, se eu puder ajudar de novo, eu vou ajudar, porque é um clube que fez parte da minha vida. Então, eu fico triste pelo Paraná ter voltado para a segunda divisão, não ter conseguido o objetivo que era calendário pro próximo ano aí, cara. Mas são 2 clubes que foi um prazer ter vestido a camisa. Só uma coisa, Bruno, eu sou aqui do Paraná, né? Eu sou do interior, sou de Maringá, mas acompanho bem o Paraná também, assim, desde que chegou a Série A, né? E assim, não me surpreendeu essa queda toda que teve a equipe, mas eu queria saber para você se esse rebaixamento desse ano foi um erro de percurso dessa nova gestão, se foi alguma coisa do acaso mesmo, se o trabalho que foi feito ano passado
leva a crer que coisas boas virão para a equipe, né? Isso foi realmente um erro de percurso que a equipe teve, que caiu novamente, vai ter que lutar novamente no ano que vem para subir. Ô Felipe, bom, você entende melhor do que eu, então, do Paraná, né? Cara, eu não vejo que foi um erro, sabe? Porque quem sofreu ali conseguindo um acesso para a Série A do Paranaense, que montou o clube. Então, quem estava ali já sabia, cara. Então, tipo assim, não vou falar que foi erro, não. A gente sabe o quanto foi difícil conseguir o acesso. Por mais que é uma segunda divisão de Paranaense, foi difícil. Tanto se a festa que a torcida fez aí ano passado aí foi, pô, 45 mil pessoas na Arena da Baixada, recorde de público, Couto Pereira lotado. Então, as pessoas que estavam ali sofreram, cara. Sabia que ia ser difícil. E eu não vejo que foi erro de percurso, porque montaram uma equipe no papel competitiva. Quando eu fiz contratações, achei top, mas só que hoje esqueceram que antigamente, com todo respeito, você podia falar Paraná e Cascavel, o Paraná ia ganhar, o Maringá. Hoje não. Hoje são clubes que o Maringá hoje está na Série C. Então, acabou essa que o Paraná, com o nome, vai ganhar. Não vai, cara. A gente sabe que para futebol hoje, como eu falei, tem que correr, tem que brigar, tem que montar time competitivo, só time técnico não vai ganhar. Então, cara, eu fico, como eu te falei, eu fico triste mesmo, realmente, porque eu passei ali, foi 2 meses, foi pouco tempo, cara, que eu fiquei 2 meses e meio até eu ir pro Remo, mas eu vivi intensamente ali, eu vi o sofrimento do torcedor, então, tomara que eles consigam esse ano montar uma grande equipe, que suba, que consiga fazer um grande estadual no ano que vem, que consiga vaga para a Série D, que merece, cara, é um clube que merece. Bruno, você falou sobre aquele episódio da pré-convocação para a seleção brasileira, né, que o extracampo acabou atrapalhando, e ali, mesmo ali no auge, uns 8, 7 anos atrás, todo mundo via você como aquele jogador malandro, né, estava sempre ali no meio de alguma confusão, dentro de campo e tudo mais. Você acha que isso acabou atrapalhando um pouco o andamento da sua carreira, ou você, se agora aos 38 anos, se arrepende de alguma coisa, ou se está tudo bem, se fazia parte, realmente é tudo aprendizado? Não, cara, eu não arrependo de nada, graças a Deus. Tipo assim, eu era um jogador polêmico, gostava mesmo, saía pra noite, então, tipo assim, coisa tudo da idade, cara. Como eu falei com você, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, todo mundo tiver a cabeça que eu de 10, 15 anos atrás, ia fazer diferente. Só que eu não me arrependo de nada, cara. Eu vivi ali, eu sou um cara muito verdadeiro, sabe? Eu lembro que eu e o Sassá concentrado no China Park. Quando eu escuto, eu entro no quarto, eu deito e fico olhando pro Theo. O Sassá, que foi? Tá morrendo? Eu falei, Sassá, eu ia ser convocado. Ele, e aí, cara? E aí que você vai ser convocado? Não tô nem aí pra você, não. Aí eu olhei assim, olha só, eu falando de uma dor minha, o cara me zoando aqui. Mas, cara, esse negócio de polêmica aí me atrapalhou muito. Teve até um episódio, rapidinho, a gente estava jogando contra o Santos no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente estava em São Paulo, teve um acidente na Barra da Tijuca. Um cara bateu uma Porsche na Barra. Falaram que foi eu. Eu estava em São Paulo. O Botafogo chegou assim, Bruno. Eu falei, foi. Ele falou assim, pô, você bateu o carro lá na Barra? Eu falei, que bati carro na Barra? Eu estou aqui em São Paulo. Aí ele mostrou a matéria. Um cara bateu o carro, falaram que foi eu, igual o Bruno Silva aí, ó, bêbado aí, eu ia jogar, eu ia entrar em campo contra o Santos, botaram na minha conta. Era eu, botava na minha conta. Bruno, eu queria até voltar ao assunto Capixaba em Série D, que é o seguinte, agora com o título Capixaba garantido, tem vaga para a Série D do ano que vem, Copa do Brasil, calendário cheio para 2026, né? E aí eu queria saber como é que estão as coisas nos bastidores. A gente sabe que a disputa de Série D traz uma pressão, né? Só que eu queria entender como é que está o nível da pressão por aí dentro do Rio Branco, tendo em vista que você já estão, no mínimo, né? Se essa campanha não for de acesso, mas serve para corrigir alguma rota para o ano que vem. Como é que está os bastidores para o Rio Branco pensando nesse cenário? Boa, Marcos. Pergunta top, viu? Porque a gente fala disso aqui. Eu até usei o Retrô como exemplo, né? O Retrô, para conseguir o acesso hoje que está na Série C, não foi do dia para a noite. Acontece, como o Atlético aconteceu, a gente usa esses exemplos, a gente conversa bastante. Então, pode ser que dê errado. Se der errado, a gente tem que, como você falou, seguir, ver o que acertou, manter os acertos e corrigir os erros. Porque, no mínimo, ano que vem, o Rio Branco tem mais um calendário para tentar. Tem que estar sempre jogando a Série D. Para você subir para a Série C, acho que vocês concordam comigo, tem que estar sempre jogando. Não tem como o Rio Branco jogar esse ano, se não subir ano que vem e não tiver Série D, não vai subir. Então, se esse ano der uma zebra, não conseguir, ano que vem tem um calendário,
vai consertar os erros, continuar nos acertos ali, porque a chance de subir tá aí. Como eu falei, eu usei o Retrô não subiu a primeira, manteve ali, hoje está na Série C, porque demorou 2-3 anos que jogou a Série D para subir. Então, se acontecer alguma coisa errada, o Rio Branco não pode achar que está tudo errado. Vou mudar tudo. O erro está aí achar que tem que mudar tudo. Vou mandar todo mundo embora, trazer todo mundo. Não, tem que manter uma base. Tanto que o Rio Branco, você pega hoje, tem grandes investidores vindo aqui. O Marcos está com a gente aqui, o Albani lá, que é o comediante aí, tem o Renato, que é o dono da SAF. Então, são gente de nome que acredita num projeto, que está investindo. Então, é um time que tem pessoas por trás ali com poder de poder continuar tocando o projeto. Igual eu falei, lógico, se conseguir agora, beleza. Mas se der uma zebra que pode acontecer, não tem que achar que está tudo errado, vou mudar tudo, não. Não, corrigir os erros, que, como eu falei, a Série D é difícil? É difícil, não estou falando que a Série D é fácil. Eu acho a forma cruel de 64 clubes, sobe só 4, é difícil demais. Aí, nessa formação é o mais difícil para mim. Então, você não pode achar que se não conseguir o acesso aqui, que está tudo errado e vamos mudar tudo, não. Não, é manter essa rota, consertar os erros e voltar no que vem mais forte, experiente, que já aprendeu o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que com certeza no futuro bem próximo o futebol capixaba vai ter um representante na Série C, eu não tenho dúvida disso. Bruno, para a gente encerrar, vou fazer a última minha aqui. Você está com 38 anos, disse que pensava em parar de jogar, mas agora já pensa em esticar mais 1-2 anos, já falou em ajudar o Paraná. O que é que você imagina aí para essa reta final da sua carreira como jogador e para a sequência, para o futuro também, depois que se aposentar dos gramados? Você já tem pensado nisso? Cara, vou pular. Já pensei, quando eu parar, eu tô longe do futebol, estou correndo do futebol. Eu vou comprar uma fazenda, já falei isso já outras vezes, com cavalo, com boi, longe de futebol, de treinador e jogador. Já foi praticamente, vai ser 20 anos dedicado ao futebol. Então, quando eu parar, acho que... Eu não vou falar que nunca vou voltar, não, mas a princípio, não. A princípio, não vou estar no meio do futebol, não. Como eu falei, eu tinha um pensamento de parar. Hoje em dia, mais por causa minha, do Bruno, porque eu sou um cara muito competitivo. E eu achei que fisicamente eu não ia estar no meu nível, mas eu vendo o que eu consigo fazer, eu sou o primeiro cara. Eu tenho um ditado que fala: se eu estou passando vergonha, eu sou o primeiro a tirar meu time de campo. Eu não espero ninguém me dar recado, não. E não é isso, cara. Eu ainda consigo fisicamente correr 90 minutos. Tem jogo que eu estou sobrando. Então, acho que seria até covardia comigo, mesmo injustiça, né? Eu sacrifiquei 18 anos da minha carreira e eu ainda tenho lenha para queimar. Eu queria antecipar minha parada. Então, como eu falei aí, eu me cuido bastante, ainda fisicamente. Lesões, dificilmente eu me machuco. Na minha carreira não tive grandes lesões. Então, penso sim, Inês, jogar mais 1-2 anos no máximo aí, depois sim parar. E quando parar, a princípio, chega de futebol. Então é isso. Bruno, muito obrigado pelo papo, viu? Papo muito legal. Prazer receber alguém com o seu currículo por aqui. E as portas do quarta categoria estão sempre abertas e desejando já um bom futuro, uma boa sorte para o Rio Branco nessa sequência de Série D. Cara, eu que agradeço, um prazer, tá? Um papo legal aí, passou rápido, nem vi a hora passando aqui. E prazer e parabéns pelo programa aí, Deus abençoe vocês aí, tá? Valeu, Bruno, muito obrigado. Felipe, Marcos, mais uma vez, valeu pela participação. E na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do quarta categoria, falando sobre a 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A todo mundo que nos acompanhou até agora, um abraço e até a próxima.